Eu acho que esse é o primeiro lugar do acolhimento, é achar que não é só você que tá achando que tá dando errado, não é só você que acha que, toda hora eu acho o equilíbrio e perco ele na mesma semana 5 vezes. Essa coisa que se não for pelo amor, vai pela dor e tal. A verdade é que nenhum hábito vai se concretizar se você não faz pelos motivos certos. Olá, esse é o Desenrola, um podcast da Summer Hunter. Eu sou a Dandara Fonseca e toda semana a gente vai trazer aqui assuntos que você nem sabia que eram tão importantes para a tua vida. Sempre de forma solar, descomplicada e na companhia de gente que sabe do que está falando. E aquela promessa que você fez no início do ano de ser uma pessoa mais saudável? Tá cumprindo ou falhando mais do que gostaria? Praticar exercício físico pelo menos 3 vezes por semana, se alimentar melhor, passar protetor solar, ler mais, fazer higiene do sono, reduzir a quantidade de álcool. Adquirir novos hábitos saudáveis já não é fácil quando estamos em uma boa fase da vida. No mundo de hoje, então, onde tanta gente está afogada na exaustão e à beira de um burnout, é muito mais difícil. É um círculo vicioso. Você precisa melhorar seus hábitos para se sentir bem, mas não tem força e motivação para tomar uma atitude. Como sair dessa? Para falar sobre esse assunto, tá aqui hoje a Carol Rocha, ou como ela é mais conhecida na internet, a Tchulin. Ex-publicitária e estudante de psicologia, ela é produtora de conteúdo, mãe de um skatista de 9 anos, como ela mesma define, e podcaster no Eu Que Lute e no Imagina Juntas. Carol, obrigada por estar aqui, que delícia. Obrigada pelo convite, sou muito fã aí do conteúdo de vocês, então Oba, um grande que legal prazer saber. estar aqui. Participa desse papo também a Yasmin Barroso, dona da Flor de Mim, marca que tem vários produtos focados em organização e arte. Ela fala sobre rotina, hábitos e desenvolvimento pessoal. Tudo isso sem romantizar e sem precisar levantar da cama às 5 horas da manhã. Yasmin, obrigada por estar aqui com a gente. Oiê, muito obrigada pelo convite. É o meu tema que eu sou aficionada, então tô animada para conversar. Vamos lá, eu preciso desse tema pra mim, assim, porque a primeira pergunta, inclusive, não é nem uma pergunta, é mais um desabafo em busca de um acolhimento. Vocês também sentem que a busca por hábitos saudáveis é uma luta constante, assim? Porque eu acho que, assim, quando eu tô chegando lá, tô fazendo tudo certinho, eu dou aquela chutada de balde, assim, um hábito já para de funcionar, eu deixo todos de lado e passo por um período fazendo tudo errado, assim. Vocês sentem um pouco assim também? Demais, completamente. Essa, assim, se eu puder acalmar seu coração, é que desses meus 9 anos trabalhando, né, com hábitos e com produtividade de modo geral e lidando com pessoas, todo mundo sente isso. Eu acho que esse é o primeiro lugar do acolhimento, é achar que não é só você que tá achando que tá dando errado, não é só você que acha que, toda hora eu acho o equilíbrio e perco ele na mesma semana 5 vezes. Todo mundo sente um pouco isso mesmo. Olha, acolhimento tem de sobra aqui para esse tema. Comigo aqui, pode ter certeza. E sim, eu acho que o mais importante pra gente é quando já para começar mesmo esse papo da gente falando sobre hábito e tal, da gente entender que é natural da gente, enquanto ser humano, não manter sempre o mesmo hábito para sempre. Uhum. Então, essas idas e vindas, tem muita coisa que influencia, o sono, o estado emocional, o ambiente. Então, a gente tem que olhar a mudança de hábito como uma linha do tempo longa, não só o hoje, o ontem e o amanhã, sabe? A gente tem que olhar com mais carinho mesmo, para uma coisa mais estendida de tempo, porque vai ser comum e natural que a gente não faça as mesmas coisas todos os dias. Então acho que quando a gente começa a entender que na verdade isso é uma condição humana, nosso papo já fica mais leve daqui para frente, sabe? Uhum. De não se sentir, ansiosa ou frustrado de: "Poxa, eu estava tão bem, não sei o quê, comendo direitinho, fiquei triste, pedi um Mac. Ah, eu estava indo tão bem, fui no aniversário da minha amiga, voltei 3:30 da manhã, nunca vou conseguir acordar amanhã 7 para treinar", entendeu? Então, acho que a gente precisa se aliviar em conjunto nesse lugar, de que o nosso natural vai ser, com certeza, ceder em algum momento. Uhum. Eu E costumo falar muito aqui que a frase que guia minha vida nesse sentido é que a única certeza é a mudança.
Então, não adianta a gente acreditar que você vai chegar numa versão atualizada da sua rotina, que tudo vai dar certo pelo resto da sua vida. Ai, nunca mais vou precisar mudar nada que eu achei o perfeito. Porque não, porque qualquer coisa influencia muito no nosso dia a dia, né? Então, assim, é completamente esperado que as coisas, de fato, vão mudar e que a gente vai ter que se adaptar. E o quão é bom também ter uma rotina ali, porque isso ajuda a gente na vida mesmo, né, a se organizar, a fazer as coisas que a gente quer, inclusive, né, não só as coisas que são mais urgentes, mas também quebrar ela de vez em quando, né, e fazer outras coisas e viver outros momentos. Agora, esse era um assunto que eu ia falar até mais pra frente, mas eu já quero puxar ele porque eu fico pensando, né, porque enfim, vocês são 2 pessoas que compartilham um pouco a rotina nas redes sociais e tal, e quantas redes sociais não têm um papel nisso, né, porque às vezes, por exemplo, eu posso ver a Tulin indo pra academia e pensar: "Nossa, ela nunca falha na academia, como eu queria ser assim". Ou ver aqueles vídeos, né, clássicos de redes sociais da pessoa acordando 4 da manhã e tendo todos os hábitos saudáveis que você sonha em ter antes do sol nascer. E aí você fica: "Caramba, meu, por que isso acontece?", né. O quão não tem impacto, né, esses conteúdos e você compartilhar a vida ali nas redes e você achar que o outro tá fazendo tudo certo e você não, né. A gente tem tido contato com vidas muito editadas, né. Então, a pessoa só põe ali realmente o que ela tá orgulhosa, porque quando a gente tá na rede social, a gente tá ali montando um boneco de como a gente gostaria de ser visto. Então tem muita coisa que não necessariamente é exatamente como acontece, mas ou pode ser também, mas ela tá editada de alguma forma. Hoje mesmo eu postei, eu fiquei 2 semanas sem treinar, e a volta foi assim, eu É realmente só fui terrível. hoje porque eu pago um personal, senão eu não iria. E assim, eu sei o quanto me faz bem, emocionalmente, para o meu corpo e tal, mas né, meu filho ficou doente a semana passada inteira, então eu perdi totalmente, assim, o fio da meada do treino, minha prioridade estava em outro lugar, e essa semana foi a semana de voltar e tal, então, a gente também tem que estar sempre atento, que a vida que a gente está vendo ali pela internet, de muita gente, é uma vida editada. Eu sei que parece assim, óbvio, eu sei. Eu sei que todo mundo tá editando a vida, mas quando a gente passa muito tempo na internet e olhando isso, você começa a perder essa noção de que tudo é editado, você não fica o tempo inteiro se lembrando disso, sabe. E aí eu comecei a ver isso, na clínica da faculdade, porque eu tô no meu 2º ano de atendimento já na clínica, agora na formação tô no meu já terminei na verdade a faculdade, tô fazendo uma matéria extra, e isso aparecia demais, 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 a comparação com o corpo, a comparação com a vida. E eu estava atendendo pessoas incríveis que não conseguiam ver o seu próprio valor por causa da quantidade de comparação. E aí eu lembrei que eu fiz um episódio há muito tempo no Imagina Juntas que falava exatamente sobre isso, sobre a gente fazer um detox das pessoas que a gente segue, dos conteúdos que a gente segue, porque isso no dia a dia vai deixando a gente num lugar de comparação muito ruim. Se comparar é uma coisa normal do ser humano, a gente precisou se comparar para evoluir. O problema é quando você tá o tempo inteiro vendo coisas que faz você se comparar. E aí realmente, aí você falha, aí combina isso que a gente tá falando agora, com falhar um dia da rotina, pronto, você vai se sentir o maior lixo da face da terra, não vou nem postar de novo o que fiz, porque se tinha alguém acompanhando já sabe que eu falhei, sabe. Então, são coisas bem relacionadas, assim, o poder da internet, tanto de compartilhar e motivar, quanto de dar uma destruída na gente. Eu fiz esse ano um projeto que se chama 150 da Tchu, que são 150 dias de treino, porque ano passado eu fiz, toda despretensiosa, e acabou que muita gente começou a acompanhar e viu naquilo uma forma de incentivar. E eu tô, sei lá, no 43. Tem gente no grupo, que tem um grupo no Gym Rats pra isso, tem quase 4.000 pessoas nesse grupo. Uhum. Tem gente no grupo que já tá assim, na metade, sabe. E aí toda vez tem um papo lá: "Gente, não vamos comparar, pensa que o treino é uma parada extremamente sua, que a gente tá pra que vocês possam ver tal, 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 tal", mas eu sei que é difícil também, é difícil até pra mim que criei a coisa, tô no 43, aí tem uma gata lá que tá assim dos 78, sabe. Caramba, mas da Júlia ela terminou, sabe. Sim. Eu acho também que a gente precisa entender que quando é isso, né? A coisa do editado na internet, eu acho que
é uma coisa batida, mas que a gente precisa falar 1 bilhão de vezes. Eu acho que especialmente porque quem não cria conteúdo não entende muito bem que, por exemplo, se você vai fazer um vídeo da sua manhã, extremamente... Você vai terminar de gravar esse vídeo 2 horas da tarde, é óbvio, sabe? Então, tipo, não é uma coisa nem... Beleza, a pessoa pode viver aquela rotina, mas aquele dia que ela filmou, ela com certeza não viveu aquela rotina exatamente daquele jeito, sabe? Eu amo os vídeos de tipo assim, você sabe como é gravar um vlog? Aí tem lá o vídeo inteiro, tipo, a pessoa apoia o celular, aí olha, aí vai, aí vem correndo, aí passa correndo de volta, e depois pega o celular. Gente, é uma trabalheira do cão fazer isso, aquilo não existe, sabe? Exatamente. Então, assim, esse é um ponto que eu acho importante da gente lembrar, né, que, enfim, muitos dos vídeos que a gente assiste são de pessoas que têm aquilo como trabalho delas, então é uma dedicação completamente diferente, além de ter o aspecto do editado. E outra coisa que as pessoas não se tocam muito, que é a coisa do dia tem 24 horas. Por quê? Porque se o dia tem 24 horas e a sua academia é debaixo do seu prédio, é dentro do seu prédio, Beleza. um nível de esforço. Agora, se o dia tem 24 horas e você tem que se deslocar 30 minutos para sua academia, é outro nível de esforço. Então, assim, a gente compara sem saber as condições, sem saber de verdade o que eu tô comparando, sabe? Pera, como é que é, de fato, a estrutura da vida dessa pessoa? Como é que é a minha? É possível, em 15 anos, que com a minha estrutura de vida eu consiga fazer isso? Não, então tá. Então, o que eu consigo fazer dentro do que é possível pra mim? Acho que essa é uma linha de pensamento mais interessante pra gente conseguir dosar isso, porque é esse o fato, a gente tá na internet, a internet não tá dando sinal nenhum de que vai parar pelos próximos 25 minutos, e a gente precisa entender como é que a gente vai navegar com ter esse monte de referência que, enfim, vira inspiração. Eu toda vez que eu vou na academia, a minha grande motivação é vídeos de idosas que, eu amo! Meu Deus, que mudaram a mobilidade depois que elas começaram a fazer atividade física, sabe? Sim, esse nicho é tudo. Então, assim, é lindo ver isso, mas a gente precisa entender, né? Conseguir não fazer isso adoecer a gente no processo. Sim, aquele famoso rolê, né, de que não é todo mundo que tem as mesmas 24 horas, né? Tipo, depende muito do quanto você tem que se desgastar para fazer tudo da sua vida, que você vai ter 24 horas ou não, né? Só que é isso, né? Esses vídeos, assim, das redes que seguem ali um padrão ali, né? Que é esse, normalmente, que você também coloca, né, Yasmin, de acordar antes das 5 da manhã e tal. Às vezes não tem nada a ver com a sua rotina, sabe? Não combina com a sua rotina, às vezes não combina com você. Às vezes você é uma pessoa que não consegue acordar de manhã tão cedo assim e feliz, sabe? Às vezes simplesmente não é o seu estilo e não dá pra você. Só que você quer fazer aquilo ali, né? Tipo, quer unir todos aqueles hábitos daquela pessoa, sendo que na sua vida não dá pra adicionar todos aqueles hábitos saudáveis, né? Tipo, vamos por partes ali. E aí acho que a gente deve até se questionar o que tá sendo saudável de verdade, sabe? Porque se uma pessoa não tem condição de dormir, de ir pra cama 8h30 da noite, 9 horas da noite, a pessoa não vai ter condição de acordar às 5 da manhã. Então, assim, ela não dormiu as horas necessárias, que é o que seria a prioridade dentro de uma rotina saudável. Que é a primeira coisa que tem que acontecer, é você dormir as horas adequadas para o seu corpo. É a primeira coisa dela. E a gente entender também que, às vezes, o que você tá imaginando na teoria, de que, é meu sonho ter essa rotina aqui. Mas aí, quando você faz na prática, é uma tormenta. Falei, odiei ter que acordar. Odiei acordar às 5 horas da manhã, sabe? Não faz sentido pra mim. Então, é um outro aspecto de achar que existe a rotina certa e que a gente só não chegou nela ainda, sabe? Só não consegui fazer exatamente tudo que eu precisava fazer para a rotina certa. Mas a verdade é que dentro de 1 milhão de cenários, 1 milhão de pessoas, 1 milhão de preferências, vão ter 1 milhão de rotinas também. Então, vai ter a pessoa que vai acordar 10 horas da manhã e ser super produtiva, assim como ter a pessoa que acorda 5 horas da manhã e é super produtiva. Isso não tem uma relação direta entre as duas coisas. Sim, nossa, super. E é muito legal isso, porque é isso, né? Às vezes você não tá sendo saudável se você tá fazendo um monte de coisa e sua cabeça, você deita e você não consegue dormir de tanta coisa que você fez e você tá exausto, né, ali no pensamento. Só que tem essa romantização um pouco ali também, né? Não sei nem se é romantização o nome, mas essa ideia de que a rotina tem que ser sofrida, né? Você não vai gostar mesmo de fazer as coisas, mas você tem que fazer
até que ponto, né? Tipo, até que ponto? Tudo bem, eu entendo que tem que ter um esforço, porque, muito gostoso você ficar em casa e não ir pra academia, e você ficar sentado no sofá comendo algum industrializado super palatável e, enfim, é uma delícia mesmo. Você tem que fazer um esforço pra sair, né? Mas o quanto de esforço também, né? Será que se você estiver mal, se você estiver triste com aquilo, vale a pena por uma rotina que se diz saudável, né? Essa coisa que se não for pelo amor, vai pela dor e tal. A verdade é que nenhum hábito vai se concretizar se você não faz pelos motivos certos. Se você não entender de fato para que que ele está servindo, o propósito para você. Porque é igual o papo de: "Eu vou ir para academia para ser gostosa para os outros". Com o tempo, isso vai enfraquecer, porque você não vai viver só sob essa demanda. Agora, se você muda o que é essa crença, agora eu tô falando bem no termo bem psicóloga mesmo, porque a minha especialização é em TCC, que é cognitivo comportamental, e o que a gente fala é sobre a mudança, de comportamento, ela vem primeiro da mudança das crenças que você tem. Porque são as crenças que fazem você agir como você age, aquelas coisas que estão ali no seu no seu cerne de pessoa. Então, se você consegue, entender melhor o porquê você está fazendo aquilo, de fato, para você, ou enfim, por exemplo, eu tenho o objetivo de chegar aos 65 com o corpo da Madonna. Então, eu vou Ótimo ter objetivo. então eu vou ter que acordar, entendeu? Se eu quero ter a disposição que ela teve no palco para estar viajando com meu filho daqui 30 anos, 34 anos, eu preciso começar de agora, então eu fui entender assim: "Olha, isso daqui é como uma aposentadoria muscular, eu preciso disso agora, eu não quero ser uma velha dependente do único filho, então eu preciso cuidar da minha saúde, cuidar da minha rotina, cuidar da minha ansiedade, fazer planos sobre isso, assim como eu tenho os planos para minha vida, para o futuro, eu tenho os planos com o meu corpo, colocando aí, vamos falar da rotina com a atividade física. Então, eu tive que mudar a crença, né. Eu já tive a ideia de tipo: "Não, vou pra academia pra ficar muito gostosa, vou ser pole dancer, porque é a coisa mais sexy que existe e tal". Só que isso vai enfraquecer com o tempo, porque a rotina, a demanda, ela vai te exigir outras coisas. Então você precisa de fato entender por quais motivos você faz o que faz. Aí sim, você vai se conectar muito mais em fazer as coisas que talvez não sejam mesmo tão legais de fazer. Fazer exame de rotina é um saco, sabe. Comer menos sal, menos açúcar, realmente é um saco. Mas por que que eu tô fazendo isso? Se você entende melhor os seus motivos, aí a psicoterapia ajuda muito, ler bastante ajuda muito, você vai de fato, mesmo sendo um saco, você vai saber pra que que faz. Por que que a gente escova o dente todo dia? Porque tem que fazer, pronto, acabou. Você pode não achar a coisa mais gostosa do mundo, mas você vai ter que fazer, entendeu? Então, o hábito ele muda a partir da perspectiva que você olha o porquê que você tá fazendo ele. E Nossa, eu muito ainda bom. trago um outro ponto aqui que vai aí alinhado, que eu também não tenho graduação de psicologia, mas eu sou bem metida das ideias. Que é uma teoria da Gestalt, que é a ideia do paradoxo da mudança. Esse paradoxo, ele mudou a minha vida realmente. E eu nunca consigo explicar ele perfeitamente, então vocês me falam se vocês entenderem. É o seguinte, ele fala que quando você tá naquele lugar onde você acredita que eu preciso mudar porque eu quero ser uma outra pessoa, porque eu quero ser a gostosa, eu quero ser a pessoa mais saudável do mundo, eu quero ser impecável, eu quero ser perfeita. E esse sentimento vem de uma insatisfação com a pessoa que você é hoje. Então, eu estou insatisfeita com a pessoa que eu sou hoje, eu quero ser outra pessoa. Só que o processo para você se tornar a outra pessoa, né, vamos colocar aí entre aspas, ele precisa ser feito pela pessoa que você é hoje. Uhum. Não é aquela pessoa lá, Sim. perfeita, incrível, que vai construir. Não, é hoje. Se você tá se achando meio xoxa, anêmica hoje, é essa versão xoxa, anêmica, que tem que construir aquilo ali. Então, o paradoxo da mudança, ele fala que enquanto a gente tá tentando mudar quem a gente é, pra chegar no lugar, enfim, a gente não muda. No minuto que a gente entende que é isso aqui,
sou eu mesma, do jeito que eu sou hoje, com a quantidade de horas que eu durmo hoje, com o meu nível de atividade física de hoje, com a minha procrastinação de hoje. Eu, hoje, que vou fazer isso. Quando você aceita essa ideia de que você não vai mudar de uma hora para outra, que é você quem tem que fazer, aí você muda. Porque aí parte de um outro lugar de você falar, Sim, então eu vou partir daqui. Em vez de pensar, imaginar que tô tentando chegar num lugar para começar, eu vou começar daqui. Sim. E aí, essa é o primeiro passo da mudança. Então, assim, isso... Nossa, eu arrepio de falar, porque eu acho genuinamente transformador pensar que é esse lugar de aceitação, de olhar sem julgar, de olhar com mais generosidade, com autocompaixão para nossa própria vida, para as coisas que a gente dá conta de fazer e falar, tá, dentro das coisas que eu quero, o que eu dou conta de fazer com isso que eu tenho hoje? Porque se eu estiver contando com as coisas que eu não tenho hoje para dar conta de fazer, não vai ser sustentável. Não adianta imaginar que eu vou conseguir manter. Essa é a maior coisa, minha maior luta com a internet, com todo o meu conteúdo, é tentar explicar para as pessoas que se você quer mudar a sua vida toda, do domingo para segunda, é certeza que a mudança não dura até sexta. exatamente. Não, e é o que a gente mais faz, né? Ao invés de Não colocar deu tempo, né? Não deu tempo de você se olhar pra... E é muito injusto o tipo de comparação também. Não só a comparação que a gente faz com o outro, mas a comparação que a gente faz com esse eu ideal. Porque esse seu eu ideal, que você tá ali imaginando e projetando que segunda-feira tudo muda, você vai jogar metade do armário fora e agora tudo vai mudar, é muito injusta a comparação com esse eu ideal, com esse eu de agora, que é o que você está falando, esse eu que existe, que tem estes problemas, que tem estes hábitos, que tem essa vida, que tem esses prazeres também, né? Então você compara algo que só existe dentro da sua cabeça com essa pessoa que existe agora. É muito injusto. É igual quando você vai... É muito injusto. Igual quando você vai comparar, sei lá, está num relacionamento. Aí você tem esse relacionamento com essa pessoa, com esses problemas que você conhece, que você sabe. Mas você acha que se você namorasse aquela outra pessoa, nossa, não, porque aquela pessoa sabe conversar, porque aquela pessoa... E assim, é injusto. O emprego, mesma coisa. Você não tá vivendo as coisas de verdade naquele lugar para comparar com o que você tem. E a gente faz isso muito com a gente, sem ter essa autocompaixão. Se olhar com carinho mesmo, sabe? De tipo, poxa, sabe? E são vários fatores, né? Isso de você nem sabe se você vai gostar dessa sua rotina toda perfeita e quando você adicionar esses hábitos. Você quer fazer normalmente. E isso, assim, eu me culpo, porque o que a gente quer fazer é, tipo, de um dia para o outro adicionar todos os hábitos, né? Ao invés de você ir um por um, é isso. Amanhã você é uma nova pessoa. Então eu vou na academia, eu vou beber 2 litros de água, eu vou me alimentar mais saudável. Tipo, é tudo junto. E é muito difícil você conseguir. Muito difícil, quase impossível, eu acho. Você conseguir fazer tudo ao mesmo tempo que você não fazia ontem, né? Porque é isso, é você ainda. Você é a mesma pessoa, você não virou aquela pessoa idealizada, perfeita, que tá na sua cabeça, né? E só voltando rapidinho nisso que a Tulin falou, que eu achei muito legal isso do motivo, é muito legal. Eu passei um pouco por isso, porque eu sempre, né, fui pra academia porque, aquela ideia que a gente tem sempre, né, de preciso ser mais magra, preciso ficar mais definida e etc, etc. E sempre falhei muito, me alimentava mal, assim. E aí eu vi uma série recente, inclusive, que é aquela do Live to 100, né, da Netflix, que é do Dan Bautner, né? E aí eu vi aquelas pessoas, tipo, com 100 anos, e felizes, e com energia, e com motivação. E assim, é isso, né? Não só vivendo muito, mas vivendo bem. E eu pensei, meu Deus. E depois disso, é mais fácil pra mim me alimentar mais saudável. Porque eu penso nisso, sabe? Eu penso, não, mas eu quero viver bem, eu quero chegar ali. Então, tipo, é engraçado como quando seu foco muda, talvez fique mais fácil, né? Tipo, agora eu tenho um foco ali, claro, falho pra caramba ainda, sabe? Como miojo, eu gosto de miojo, fazer o quê? Eu também Terrível. adoro. Pecado, né? Mas eu amo. E aí, de vez em quando, eu como miojo. E falho bastante na academia também. Mas eu sinto que é mais consistente, sabe? Eu não abandono de vez. Porque eu penso, tipo, tem um objetivo ali futuro que eu quero. E eu não abandono de vez e também não me sinto tão mal quando eu não faço. Porque eu penso, eu podia não fazer nada, né? Eu podia não ter ido na academia nenhuma vez essa semana. Eu fui uma. Tá ruim, Tá ótimo, ruim. já, Mas é isso. mas um é melhor do que nada. E também olhar, né? Olhar para o longo prazo. Por exemplo, olhar para o trabalho. É a terceira vez que eu tô fazendo transição de carreira com 36 anos. E
muita gente, né, no Instagram sempre pergunta: "Ai, mas você não tem medo? Ai, isso aqui". Gente, eu vou ter que trabalhar pelo menos mais 30 anos. Então, assim, eu não tô olhando pra Carol de 40, pra Carol de 42, eu tenho que olhar pra Carol que vai ter 55, que vai ter 60 anos, que vai ter 65 anos, que quer realizar um monte de coisa, quer viajar um monte, quer, sabe, quer conhecer um monte de gente ainda. Então, assim, qual seria o problema de eu tomar a decisão de mudar agora, sabendo que eu tenho pelo menos mais 30 anos? Para ter uma atividade remunerada, sabe, porque a ideia é que a gente viva mais, né, que, eh, ainda mais agora com isso de ter hábitos mais saudáveis. Então, assim, a minha vida não vai acabar aos 40, muito menos aos 50, muito menos aos 60. Eu amo Instagram de mulher velha treinando. Eu sigo uma de 63, a de 78, a de 92 que nem andava e agora já tá fazendo agachamento, sabe, isso me enche de vida. Uhum. Então, a mudança de hábito esse semestre eu tô fazendo uma coisa que eu odeio acordar cedo. Eu detesto. Eu já li O Milagre da Manhã, eu já tentei várias coisas, não tem nada a ver. Mas eu estou acordando todos os dias 6h20 porque é o único horário que eu tenho pra terminar essa bendita matéria que eu tô fazendo, enquanto meu filho fica na escola. Ele também nunca tinha estudado de manhã. Assim, acorda os 2 com um bico enorme, sabe. Teve um dia que eu fui deixar ele na porta da escola, ele não falou nada, eu falei: "Tchau, né, Valentim". Ele falou assim: "Ah, hoje eu tô muito mal-humorado", e desceu de carro. Foi embora, um menino de 8 anos, sabe. Só que eu e ele sabemos por que que a gente tá fazendo isso, sabe. Aham. Aí de tarde a gente consegue fazer algumas outras coisas que são super prazerosas que a gente não estava fazendo quando acordava 9h30, Aham. né. Eu consigo levar ele no skate, esses dias levei ele no mercado, num mercado que ele nunca tinha ido, ele queria ir, e ele falou assim: "Nossa, como é bom, né, mãe, eu não tenho que ir pra escola hoje". Eu falei: "Já foi, cara". Tipo assim, a gente fala sobre isso. Então é uma coisa que eu odeio fazer, mas eu sei porque eu tô fazendo, eu nunca perdi a hora, o que é um, assim, milagre pra mim. Nunca perdi a hora, da faculdade, de deixar ele na porta da escola e tal. Julho, acabou essa merda, não quero mais. Chega, chega, tudo tem Acabou. limites. Olha, desligar o alarme e o CRP na outra mão, e o Valentim falou: "Eu não aguento mais, eu quero estudar à tarde". Eu falei: "Filho, eu também não aguento mais, cara". Então assim, mas a gente teve que trocar esse hábito, fazer essa mudança. Eu conversei com ele, eu conversei comigo também pra fazer isso, que eu detesto mesmo, sabe. Então é uma mudança que está ao vivo acontecendo e eu posso falar, não é a coisa mais prazerosa, mas tenho aprendido com ela bastante também, e tenho um propósito nisso, e coloquei uma data pra acabar. Provavelmente eu não vou mais acordar 10h, igual a gente fazia, que acordava 10h, come os sucrilhos e almoça. Não, meus hábitos mudaram muito nesse meio tempo. Então a gente vai ter outras atividades pela manhã, acho que acordar às 8 tá legal, sabe. Aham. Mas é isso, e foi um grande aprendizado pra mim também, porque quando eu vi que era só essa forma que eu ia conseguir fazer essa tal dessa matéria, eu sofri demais no nível, eu falei assim: "Então eu vou desistir, porque eu não consigo, não é possível eu e o Uhum. Valentim acordar 6h, eu ter que deixar ele na escola e tal, tal, tal". Então assim, foi difícil, foi um trabalho com a minha terapeuta também, que conhece aí todos os meus medos e minhas crises e tal, da gente conversar, discutir sobre isso, derrubar um pouco das crenças que eu tinha também do tipo: "Ai, porque eu sou uma pessoa da madrugada. Ai, porque eu trabalhei 10 anos na publicidade, minha cabeça só funcionava depois das 20h". Então assim, tive que abandonar isso também, sabe, pra olhar pra frente, pra olhar pra Carol de 60 anos lá. Então tem coisa que eu tô fazendo agora que eu vou só abraçá-la lá no futuro e falar: "Ó, a gente conseguiu", sabe. Não, e é muito legal que eu acho que casa muito com o que a Yasmin fala de que passa por se entender também, né, tipo, de entender o que que faz sentido pra você, o que não faz. E às vezes você vai ter que fazer coisas que não faz sentido, mas é isso que você fez, né, tipo, impôs ali um momento pra você, eu sei que aqui vai acabar e que eu vou voltar pra uma rotina que faz mais sentido pra mim, e nem por Sim, isso eu vou total. abandonar meus hábitos saudáveis, né. E é legal pensar que, no seu caso, você experimentou uma coisa, né? Então, você mudou completamente o seu repertório quando pensa em rotina. Hoje você sabe que sim, continua odiando acordar às 6h20, Sim. mas que se for preciso fazer isso por 6 meses, por alguma coisa que faça sentido,
você super consegue fazer, não é o fim do mundo, não é tipo, eu só funciono 8 horas da noite. Sim, então, totalmente. Eu sou muito a favor de experimentar. Então, assim, eu não sei se ir na academia nesse horário, na minha rotina, vai me deixar, não pensa não. Esse tanto de pensamento é só a gente sabotando a própria ação. Vai lá e experimenta, faz uma semana. Não, e tem outra coisa que eu sei, que eu tô podendo fazer isso também, baseado nisso, do privilégio também. Eu trabalhei vários anos, acumulei dinheiro para poder viver exatamente isso que eu tô vivendo hoje, né. Quando eu retomei essa faculdade, estava no meio da pandemia, era a única oportunidade que eu tinha, porque as aulas iam ser online. Porque presencialmente não havia a menor possibilidade de eu fazer isso morando sozinha com uma criança de 5 anos naquele momento, sabe. Hoje ele tem 9, enfim, várias coisas mudaram nesses anos. Então eu também reconheço que isso é uma coisa que a Carol de agora tá podendo fazer, que sou eu de agora que estou podendo fazer por mim, que começou lá atrás e tal. Imagina, quando eu fui morar sozinha com meu filho, a primeira vez, quando eu separei do pai dele, ele era um bebê de 1 ano e meio, eu amamentava essa criança ainda, e trabalhava em agência de publicidade. Então assim, imagina que tipo de rotina, que tipo de hábito saudável que eu tinha, nenhum. O meu hábito saudável era, sei lá, sobreviver e manter ele vivo também, sabe. Então, a gente tem que entender também os momentos e como a gente pode se preparar para chegar neles, porque eu tive que me preparar, abrir mão de várias outras coisas, abrir mão de vários trabalhos esse semestre para poder fazer isso também, então eu tinha que ter uma reserva ali, que eu pudesse fazer isso, mas eu não fiz isso com 20 anos, estou fazendo com 36, vou fazer 37 no final do ano. Então acho que a gente também, quando compara e tal, às vezes não deixa, a gente acaba comparando até com vidas que, cara, outro dia quando eu estava falando de rotina, muita gente me falou sobre uma menina que é estudante de medicina, que vai correr a maratona e tem uma empresa. sei Gente, pelo bem. amor de Deus, esta pessoa não existe, isso não é normal, não é assim. Primeiro que faz medicina, tenho vários amigos aí mediciners, exige pra caramba. Gente que vai correr maratona, são horas e horas de treino num dia, de preparação, de dinheiro colocado nisso. "Ai, tem uma empresa com 22 anos". Amor, parabéns, mas assim, é impossível, sabe. Se você faz o cálculo, existe muita rede de apoio, existe muito dinheiro, Sim, sim. existe muitas coisas acontecendo. Eu perguntei para as pessoas que estavam mandando, eu falei assim: "Gente, vocês acham que ela lava pelo menos os 2 banheiros que tem na casa dela toda semana, umas 3 vezes na semana? Ou bate as próprias roupas, ou faz as próprias marmitas?". Então assim, precisa ter muito cuidado na comparação e na rotina. Eu acho que todos nós temos direito a tentar ser mais saudável. Tem o direito de tentar o melhor pra gente, mas que a gente também precisa entender qual que é o momento que tá, pra não sair frustrado disso. Mas que todos nós temos que sim, tentar fazer coisas que são melhores pra gente, entendendo os Uhum. motivos, os porquês, sabe? Sim, mas é um ponto que você trouxe muito importante, né, Carol, de que tá todo mundo num burnout gigantesco, trabalhando horrores, tendo muitas horas de trabalho. Acho que a Yasmin pode até falar mais sobre isso, porque, enfim, você conversa ali com as pessoas que querem chegar nessa rotina saudável, né, Yasmin? De que não dá pra você chegar se você tá extremamente exausta e trabalhando não sei quantas horas também, né? Eu sou a maior defensora da face da terra do descanso. Eu tenho meia hora, eu vou estudar uma coisa para não sei o que, eu vou descansar. Descansa. Por via das dúvidas, descansa, sabe? Porque é isso, de modo geral. É aquela coisa de, dentro da nossa rotina, o descanso nunca tá chamando a gente. Então pensa, né? Você tá no trabalho, você tem uma coisa para entregar, tem um prazo para isso aqui, tem isso aqui para aquilo ali, tem gente te cobrando. Dificilmente vai ter pessoas te cobrando com o mesmo afinco que você descanse, que você tenha um tempo pra ficar offline, que você, dá uma caminhada em volta do seu bairro, vamos tomar um sol. E aí, de novo, claro que tudo isso que a Tulin falou é muito importante, que é a coisa das 24 horas, que não são as mesmas pra todo mundo. Todo mundo tem 24 horas? Sim, mas você consegue contratar horas de outras pessoas, né? Então, essa é uma questão que a gente precisa pensar. Só que o que eu discuto muito é que a gente precisa olhar para a possibilidade de fazer alguns ajustes na nossa rotina do jeito que der. E aí, quando eu falo o jeito que der, eu, dentro da Flor de Mim, dentro da minha metodologia, 5 minutos é o jeito que dá. Às vezes ao invés de, sei lá, ficar no celular deitado na cama por 5 minutos, fica no celular no sol por 5 minutos, já é melhor do que ficar, você tá entendendo? Não precisa ser uma coisa
nossa, eu quero ter hábitos saudáveis melhores, é aquilo, eu vou mudar absolutamente tudo. Por quê, gente? Porque a gente precisa entender que hábitos, embora seja um jeito que a gente fala agora, um termo na moda, enfim, hábitos são uma estratégia do nosso cérebro. A gente cria hábitos para poupar energia. Então, o nosso cérebro identifica os padrões e fala, tá, isso aqui é um hábito, deixa eu automatizar isso aqui o máximo possível para eu estar com a minha energia de pensamento aqui focada nas coisas que precisam desse pensamento. Beleza. Se eu decido que eu vou mudar todos os meus hábitos a todo custo de uma hora para outra, a sobrecarga que é isso para sua cabeça. O jeito de você mudar completamente seus hábitos de um dia para o outro é você pedir demissão do seu emprego, não fazer mais nada, sair da sua casa, falar, tá, eu vou focar em só criar hábitos, porque aí você vai pegar toda a energia que você tem e direcionar para aquilo. Mas isso é realidade para quem? Em 2024 no Brasil? Para ninguém. É assim, para, sei lá, 4 pessoas nos nossos milhões de pessoas aqui. Então a gente precisa entender que tem que pensar num jeito que cabe na sua rotina. Então, eu não consigo fazer hoje, ir na academia, ficar 1h30, fazer minha ficha completa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso quer dizer que você não pode dar uma volta no quarteirão? Ouvindo uma música da sua adolescência, correndo, que nem uma maluca? Já é melhor do que nada. O meu grande desafio aqui é tentar explicar para as pessoas que qualquer coisa é melhor do que nada. E se a gente consegue colocar essa qualquer coisa na nossa rotina com frequência, eventualmente isso vai tomando espaço, vai ficando maior. Então, a gente precisa entender que, assim, se eu vou pra academia, usando aqui o exemplo, né, que já virou o exemplo oficial desse podcast. Se eu vou pra academia, não é só o ato de ir lá malhar e voltar. É o ato de entender, que roupa que eu vou pôr essa roupa pra lavar, e meu cabelo. Meu cabelo, se eu for hoje, ele vai ficar sujo pra amanhã, e aí não sei o quê. Aí, todo mundo pensa isso. Aí você chega lá... tenho que ir pra não sei onde, Exatamente. Né? Que é sempre assim. E aí, o que eu faço com essa roupa aqui, com essa... Exatamente. Essa aí chega lá, você tem que aprender a execução do movimento. Ah, que se eu fizer assim eu me machuco, se eu fizer assim não fica bom. Então, além do hábito ser uma coisa que você vai estar repetindo, ele é uma coisa que você está aprendendo também. Então, o simples fato de você falar, tá, eu não consigo ir hoje pra academia pra ficar lá 1h30, fazer minha ficha toda, mas eu consigo ir por 20 minutos. Então, 20 minutos, eu vou lá, vou fazer isso e vou andar na esteira 20 minutos. Então, assim, esse ir na academia por 20 minutos, que não é o ideal recomendado pela OMS, você não tá sendo a pessoa mais ativa do mundo, tirando 10, beleza. Mas você já entende como é que você faz pra ir pra academia, você já entende o que você vai fazer com a roupa, você já entende o que você vai fazer, como é que você vai arrumar a logística do depois. E aí, se você vai por 20 minutos, sei lá quantas vezes no mês, no outro mês você pode conseguir 30. Porque aquela coisa de se arrumar, de o que eu vou fazer com isso, ficou mais simples. O seu cérebro entendeu aquilo também como parte do hábito, como parte de, tá, como é que eu vou automatizar isso aqui? E vai ficando mais simples. Então, a gente precisa confiar e acreditar, por mais maluco que seja, aquela coisa de confiar no processo. E eu aviso daqui, gente, que o processo, vou avisar pro processo que a gente tá contando com ele. Mas a gente confia no processo e vai aos pouquinhos, porque não tem como ir de uma vez. Isso a gente já concordou. Então, Sim. Quanto mais rígida for sua rotina, quanto menos tempo você tiver, mais necessário é que você seja gentil com você, com a quantidade que é possível e consiga fazer as pazes com fazer aquela quantidade, sabe? O meu caso, por exemplo, né, eu fico pensando, às vezes eu penso mesmo, não dá tempo de fazer mais nada, nenhum hábito saudável. E aí tem isso que você falou, de que 1 minutinho já funciona. E o meu tempo eu fico pensando, cara, o tempo que eu fico na tela, dava, sabe? Dá pra o tempo tirar. de tela é um vilão. Que tristeza que é quando eu abro aquela parte que mostra o tempo de tela, sabe? Eu fico tipo, gente, não acredito que eu passei tudo isso aqui. Só que aí eu fico pensando também que tem esse lance, e aí eu acho que não só com o celular, que é de recompensa, né? Tipo assim, cara, você se matou de trabalhar, você tá muito cansado, e aí vem aquele pensamento, né? Tipo, eu mereço. E aí, tipo, não só eu mereço ficar no celular aqui deitado por um tempo, mas eu mereço, sei lá, um drink, um chocolate, qualquer coisa que seja. E eu fico pensando também como lidar com esse diabinho no fim do dia ali, que fica, tipo, te falando eu mereço toda hora, sabe? Centro de recompensa é algo que realmente existe dentro do nosso cérebro, né, que tá ali, a coisa da internet, todos os exemplos que você deu são, assim, ótimos para liberar dopamina no seu cérebro.
É óbvio que seu cérebro vai pedir por essas coisas, né? Então, e controlar é muito difícil, porque a gente entra numa autoindulgência, né? Eu fiz tanta coisa, então eu mereço. Ah, é porque eu mereço. Eu lembro de vários amigos, assim, da publicidade, que o trabalho era basicamente: vou voltar de Uber para casa porque mereço e vou pedir uma comida porque mereço. Então ficava até tarde, que aí você vai merecer voltar de Uber e vai merecer pedir uma comida. No outro dia, chegou tarde, vai ficar até tarde e você entra. É muito fácil entrar num mecanismo desse mesmo do cérebro. O que eu entendo que vai tirando a gente desse lugar é, novamente, entender o porquê se está fazendo. Então, se eu estou procurando prazer nisso daqui que eu já sei que não é um prazer legal de procurar o tempo inteiro, porque prazer é bom sempre, mas não é bom procurar o tempo inteiro esse tipo de prazer, entendendo, né, que sim, isso mexe com a minha dopamina, eu abro aqui, esqueço meus problemas, então vou fumar um cigarro, ficar 10 minutos pensando em nada, né, entender por que que eu estou buscando o prazer nessas pequenas coisas e não em algo que depois me faz eu me sentir bem, sabe? Mas eu quero voltar aqui rapidinho, porque eu tenho uma analogia muito boa para essa coisa da recompensa, que as meninas da minha comunidade morrem de rir, e assim, a gente se diverte horrores. Então, eu vou compartilhar com vocês. De formas muito, como é que eu posso falar? Simplificadas, tá? Então, a gente tem, né? A gente vai dividir o cérebro aqui de forma muito simplificada em 3 partes. Cérebro reptiliano, coisa mais primitiva, tal. Daí a gente tem o sistema límbico, que é uma parte mais emocional e que se desenvolveu dentro do desenvolvimento do Homo sapiens. Ele se desenvolveu primeiro e depois a gente tem o neocórtex, que é a parte que está ligada com o planejamento e tal. A gente faz a analogia de imaginar que o sistema límbico é um dragão, que é o emocional ali, tipo assim, 100% emocional, e o neocórtex é um treinador muito bem intencionado. Então, o treinador muito bem intencionado, ele sabe que a gente precisa ir pra academia, que a gente precisa, né, se alimentar melhor, que a gente precisa dormir bem, que a gente precisa, enfim. Mas o dragão, ele tá ali muito conectado no emocional. Então, o que acontece na vida real? Você acorda de manhã e aí você fala, beleza, vou viver minha vida. Vai você, que é o dragão e é o treinador ao mesmo tempo, vai viver sua vida. Aí você chega no seu trabalho, acontece um negócio, alguém fez um trem errado, não saiu daquele jeito, você fica com aquela vontade de mandar a merda, mas aí você engole a vontade. Aí você chega lá na hora do almoço, fala, vou comer uma sobremesa aqui, mas não, porque não sei o que, não vou comer a sobremesa, engole a vontade da sobremesa. E aí, essas coisas de queria mandar a merda, queria descarregar esse sentimento que eu tô sentindo aqui agora, é uma coisa do dragão. E o treinador fica ali o dia todo meio que falando pro dragão assim, aqui, peraí, agora não. Daqui a pouquinho você vai ter um tempo, mas agora não. Agora vamos aqui que tem que entregar o trabalho. Tem que fazer isso aqui. Quando você chega em casa, o dragão fala assim, você me deixou aqui esse tempo todo tolerando as coisas sem completamente negligenciado. O pau vai quebrar agora. Aí vai fazer o quê? Vai pedir uma comida que você não ia pedir, para estragar com todo o seu planejamento financeiro, vai, sei lá, uma grande coisa que o dragão ama fazer é a coisa da procrastinação de vingança, que é quando você deita na sua cama, e aí como você não teve esse relaxamento ao longo do dia, né, você não teve um equilíbrio na sua rotina, foi tipo tudo muito, muito rígido, muito travado, demandando muito de você, chega na hora que você vai dormir, que você deita na sua cama, você decide que é uma ótima ideia ficar 3 horas rolando feed de alguma rede social. Por quê? Porque o dragão tá falando, eu preciso dessa dopamina, eu preciso de algum nível de ei, eu tô aqui, eu preciso me divertir, não tem como achar que eu vou só ser uma maquinazinha de fazer coisas e não ter prazer hora nenhuma. Então, o que eu gosto de falar aqui? Às vezes, o descanso, ele tá muito em como a gente faz as coisas, mais do que só o que a gente faz. Então, às vezes você vai pensar que para eu descansar eu preciso ir para um spa e ficar. Claro, seria delicioso, mas novamente não tá cabendo dentro da nossa rotina. Então, às vezes fazer o horário de almoço fora do celular. Olhar, sei lá, dar uma respirada, ouvir uma música, não entrar numa rede social. Sentir um pouquinho mais, estar um pouquinho mais presente no seu corpo ali naquele momento, por 10 minutinhos que seja. É suficiente para criar uma autorregulação, um carinhozinho ali no seu dragão, para ele não chegar em casa querendo pedir todas as comidas
salgadas, doces, gordurosas da face da terra, assistir filme até sei lá que hora da madrugada e ainda terminar com sei lá quantas horas no celular. Então, quando a gente pensa que o dragão e essa parte emocional, ela é mais forte, mais influente do que a nossa parte racional. Porque se a parte racional tivesse todo esse poder, todos os nossos planos de domingo para segunda, eles iam funcionar. Por que eles não funcionam? É falta de querer? Não é. Você tá querendo tudo que você pode. É falta de conseguir manejar todas as coisas, os estímulos, tudo que você precisa fazer na sua vida. Gente, a gente tem vidas muito complexas. Eu fico comparando muito ao nível da minha vida. Hoje eu sou mineira, meus avós moram numa fazenda com vaquinhas e galinhas e patinhos e esse tipo de coisa. E assim, é uma vida pesadíssima em muitos sentidos. Mas tem uma coisa de você falar, olha, eu dei comida pro bicho, o bicho tá alimentado, resolveu esse problema. Então, tem hora, né, que acaba, as coisas, elas acabam. Uma coisa que é ótima pra enganar nosso cérebro, assim, pra essa dopamina e tal, é você fazer lista de tarefas e você dar check. Então, você pode fazer uma lista de tarefas de coisas muito simples. Porque isso realmente faz você, uau, consegui fazer isso. E uma outra coisa que eu aprendi, que é muito boa de dar essa dopamina, essa endorfina no final do dia. Você tem uma lista de afazeres, de coisas, você vai dando check nela, mas faça uma lista das coisas que você fez e não estavam na lista. No final do dia, você olha aquilo e fala assim, meu Deus, mas eu fiz muita coisa, sabe? Então, isso são pequenos estímulos que vai tirando a gente mesmo dessa tentativa incessante de manter o cérebro o tempo todo se satisfazendo, sabe? Agora, tem algum hábito que vocês não conseguem mesmo, assim, incluir na rotina, que vocês já tentaram várias vezes? Porque o meu é um que quando eu olho, eu penso assim, nossa, que simples. Mas beber 2 litros de água é muito difícil pra mim. Muito difícil, gente, juro. Já consegui inserir várias outras coisas. Esse é muito complicado. E fazer rotina de sono, sabe? Assim, como fala? Higiene do Esqueci. sono? Higiene do sono. Putz, difícil demais. Eu tenho muita dificuldade em comer certo. Porque eu detesto comer sozinha. Só que eu passo muito tempo sozinha. Então, assim, se eu puder comer... E assim, minha questão não é doce. Não gosto de doce, eu nem como doce. Mas assim, eu troco qualquer almoço por um enroladinho de salsicha frito da padaria, com todinho. Sabe? Então, assim, é um problemão. Às vezes eu tô sozinha, eu sei lá, hoje eu fiz estrogonofe. Já tava pronto, tal, sobrou pra uma refeição. Eu sozinha, assim... O prato é pura batata palha, eu vou pôr um pouquinho de ketchup por cima e ralar queijo, entendeu? Então, assim, fica tudo meio... Então, eu tenho muita dificuldade. Então, assim, comer não sei o que com aveia, granola... Gente, não passa pela minha cabeça comer esse negócio. Então, assim, é muito difícil pra mim. Então, eu sou do hábito da besteira, de comer besteira, é bem forte. Eu tô me esforçando muito, eu cozinho em casa e tal. Mas eu tenho totalmente sozinha, então no final de semana, sem criança, nossa, eu preciso de uma companhia para comer direito, senão eu tenho um problemão de ficar aqui em casa sozinha, pedindo umas coisas para comer, ou inventando um miojo com nuggets, entendeu? Nossa, é difícil mesmo. E você, Yasmin? Então, pra mim, eu não tenho um hábito específico que é difícil. São todos. Tá bom, eu acho que eu menti. O meu são todos também, mas é que esses são mais. Entendi. Pra mim é a grande coisa de momentos. Então, por exemplo, eu percebo o quanto que a gente é realmente cíclica ao longo do ano, né? Chega no inverno, qual que é o hábito mais difícil? Atividade física. Porque como é que eu quero sair do casulo que é minha casa pra ir lá fazer essa atividade física, sabe? Nesse momento específico da minha vida, o meu hábito mais difícil é manutenção da minha casa. De tipo, Ai, nossa, sim, terrível. Nossa senhora, né? Coisa da lavar a louça, manter isso aqui arrumado e fazer aquilo ali. Eu tô sempre olhando em volta falando, meu Deus, que bagunça. Então, pra mim é isso. Cada momento tem um hábito que é muito difícil. O beber água eu já nem considero, porque realmente eu só consigo beber se a água estiver do meu lado o tempo inteiro, de preferência com canudo. Mas é isso. Em vários momentos eu vou tentando entender o que eu posso fazer para facilitar aquele hábito que tá mais difícil.
Sabe? Sim. Se tá mais difícil fazer academia no inverno, então eu vou, sei lá, sair para caminhar numa hora que tem sol e eu vou fazer a atividade física mais divertida de todas para ter o mínimo de vontade de fazer. Mas cada momento é um grande desafio. Sim. E é importante falar sobre isso, porque eu acho que a gente tem que pensar também em um limite, né, de pensar em hábitos saudáveis sem ser obcecado por ter hábitos saudáveis, não é? Porque senão a gente fica ansioso de não conseguir sair dessa inércia, ou de quando a gente falhar uma vez, achar que pronto, vou largar tudo e não consigo mesmo, né? De entender também, de não ficar obcecado por isso, não é? Eu tenho aqui uma listinha de 5 pontos para ser um humano saudável, minimamente, que eu tento dar check nela todos os dias. Então mexer o corpo, e aqui eu não tô falando fazer um treino, não tô falando mexer o corpo. Dar uma alongada, às vezes dançar uma coisa, dormir, tentar dormir, assim, eu tento, a coisa que eu mais sou rígida de todas, todo o resto das minhas coisas são mais flexíveis, mas o meu sono é o lugar onde eu mais sou rígida de todos. Eu vou dormir sempre num horário bem parecido, tento acordar sempre num horário parecido. Se eu estiver cansada, eu tenho uma rotina privilegiada, né, trabalho pra mim mesma há muito tempo, então se eu estiver muito cansada, eu vou dormir até mais tarde, porque o meu sono é a coisa mais importante. Então, dormir, me hidratar minimamente, tomar um sol para regular o sono, porque ajuda bastante disso aí, e comer fruta para dar fibra para os bichos do meu intestino poderem viver. Seu isso. segundo cérebro Meu trabalhar. segundo cérebro. É isso. Esses são os 5 pontos. Então, em dias que estão muito difíceis, eu acordo e falo, tá, como é que eu posso dar check nessas 5 coisas? Eu vou, para dormir melhor, eu vou tomar um banho com luz apagada de 5 minutos antes de deitar, porque eu sei que isso me ajuda a me regular e não levar o celular para a cama. Porque, né, essa coisa, eu dou um cuidadinho pro dragão, ele fala, tudo bem, vamos só dormir mesmo, vai ser melhor. E aí a gente faz isso. Não tomei nenhum sol, não saí de casa, eu vou responder o WhatsApp no sol, sabe? Não necessariamente eu vou conseguir fazer esses 5 pontos da forma mais elaborada, incrível. Eu nunca faço do jeito que eu queria. Isso, acho que é importante falar isso. Eu sempre imagino 152 mil formas daquilo ser melhor. E essa eu acho que é a grande sina dos humanos, né? A gente tem o conhecimento de como fazer melhor, mas a gente não consegue fazer. Sim. Então, mas eu pego esses 5 pontos e falo, tá, como é que eu resolvo eles hoje? E aí, penso assim, que qualquer coisa que eu fizer, além dessas 5 coisas, eu tô no lucro, já arrasei, brilhei. Se eu fiz esses 5 itens no dia, eu já fiz o mínimo para manter Yasmin existindo e por mais tempo. Sim. Não, é legal você falar isso, porque pra gente finalizar, né, que já tá dando nosso tempo aqui, eu queria falar sobre isso, né? Acho que a gente já deu várias dicas aqui ao longo do episódio, né? De entender os seus limites e entender quais hábitos fazem sentido e como começar isso de uma maneira um pouco melhor, né? Mas queria pra finalizar assim, tá bom, tô ouvindo aqui esse episódio, quero tentar inserir mínimos hábitos saudáveis ali na minha rotina. Por onde eu começo? Pra onde eu vou? O que eu faço? A minha grande dica é: tudo que você achar que você pode fazer, você consegue fazer menor. Então, se você falar assim, eu vou pra academia 1 hora por dia, 3 vezes por semana. Não. Vamos pra academia 15 minutos por dia, 2 vezes por semana? Porque a gente tem o medo de que o menor não vai ser nunca suficiente. Mas aí a gente abre mão dele e não faz nada. Sim, e é melhor você se impressionar que você conseguiu do que você se frustrar que não rolou a 1 hora várias vezes. Exatamente. Essa é uma outra conversa que eu tenho intensíssima, que é, no meio de tentar muitas vezes, meta, hábito, a gente perde a credibilidade que a gente tem com a gente mesmo, sabe? A gente já traça uma coisa falando, eu já sei que eu não vou conseguir. A gente já se propõe uma coisa falando, não, já sei que não vai dar. Você já sabe que não vai dar, meu amor? Traça menor. Faz uma coisa pequena, mas tão pequena, que você quase pensa assim, não conta. Ótimo, é essa. Faz... E dá check que seu cérebro vai falar, isso. Uau! Exatamente. Põe lá, pregado na sua parede, os 150 dias da Tchuling e vai lá 15 minutos na academia. Não tem problema, pode ser 15 minutos. Não pode tem. ser. Outra discussão enorme não tem ninguém te vigiando. Não é escrever o que você fez para depois marcar como feito. Escrever, arrumar a cama, escovar o dente, lavar o cabelo no seu planner, como tarefas que você fez aquele dia. Mas isso não quer dizer que eu
super produtiva, eu tô roubando. Tá roubando de quem, amor? É só você e seu planner. Você tá entendendo? Quem que tá anunciando? É igual a lista de coisas que você fez e não tava na lista. Tipo assim, é só pra você saber o que você fez, que você acha que não fez, né? Porque, sim, ir no mercado, arrumar a cama, lavar o banheiro, tirar o cocô do gato, botar a ração do gato, Isso foi feito, isso tomou Sim. tempo de alguma forma, Não, isso precisa ser valorizado. E aí, às vezes, eu vejo aí as redes sociais hoje, né? Que você vai na academia, às vezes tem aquela frase, né? Do tipo, se não postar, não vale, né? Tipo, é Aham. quase uma validação de tipo, gente, Sim. eu fui, hein? Sim, nossa, isso é muito bom, realmente, não tem ninguém te vigiando, essa culpa é É ótimo. cristã. Sim, eu tava aqui me segurando pra não falar isso, mas é isso, gente. Não tem ninguém te vigiando. Você sozinha com seu planner, veja bem, pirou na batatinha e falou que vai ter alguém que vai passar dando visto no final da semana, vendo se você fez mesmo aquilo ali, se aquilo. Não tem nada disso. Então, assim, eu acho que tudo que a gente pode fazer pra gente se sentir bem fazendo as coisas que são difíceis, vamos nessa, sabe? É uma ótima ideia. Inclusive, vou dar uma dica aqui para qualquer pessoa que tem um planner que não usou até agora, 24 de maio. Primeiro, tá tudo bem, acontece. Igual você tem 1 milhão de pessoas, e você pode usar o planner para esse fim que a Tulin falou mesmo, de registrar. Para de usar ele como planejamento, enquanto você não consegue, e me segue que eu te ensino, mas até lá, vai usando ele de diário. Anota o que você fez, marca o que você tem feito, que a gente começa a sair desse lugar de, meu Deus, eu não faço nada, para talvez começar a pensar, eu faço muita coisa, mas ainda não é o que eu queria estar fazendo. Então, tudo bem, é mais fácil a gente lidar com isso do que eu não faço nada, tô começando do zero, sei lá, sabe? É muito mais frustrante a gente pensar nisso. Ótimas dicas. Olha, E você, Tulin? a minha primeira dica, inclusive vai para você diretamente, é o sono. Porque quando a gente olha para tudo que o nosso corpo de fato precisa para estar bem, para ter rotina e tal, o sono é o principal. Porque o sono ajuda na autorregulação do dia seguinte. Ele ajuda os seus órgãos. Se você quer emagrecer, você vai emagrecer melhor. Se você quer ganhar músculo, você vai ganhar músculo melhor. Se você quer correr, você vai correr melhor. Então, assim, o sono, se você não tiver muitas horas de sono, porque, enfim, há rotinas e rotinas, mas melhorar a qualidade do sono, por mais que seja menos tempo. E aí vai vir a higiene do sono. Então, comer pelo menos 2 horas antes de deitar. Deu 6 horas, 7 horas, começar a baixar as luzes da casa, começar a colocar as luzes mais calmas. Se conseguir investir numa luz inteligente, que você coloca ali pelo celular, que já vai fazer isso automaticamente, é ótimo. Sim, colocar o celular de lado, tirar a notificação. Pegar a partir de certo horário, se você fica muito ansiosa, que são dicas bem práticas mesmo. Se você fica muito ansiosa com tipo, alguém pode me ligar, você vai colocar essas pessoas lá na sua prioridade. Porque se tiver lá no seu não perturbe, se essas pessoas ligarem ou mandarem mensagem de WhatsApp, você vai receber. Você tem como fazer isso no seu celular. Então, você já vai aliviar essa ansiedade, essa coisa gigantesca que fica por trás. E se alguém me ligar, entendeu? Você vai colocar lá a sua lista de pessoas. Eu tenho filho, eu sinto muito isso, assim, quando ele tá longe, né? E se acontece alguma coisa. Então, eu tenho todo mundo que é da família ali para isso. Fazer uma atividade que seja manual. Vai fazer, sabe o quê? Palavras cruzadas. Vai pintar, vai ler em livro, se for no Kindle, deixar a luz bem baixinha, para isso melhorar a qualidade do seu sono, por mais que você não tenha tanto tempo de sono. Baixa um aplicativo que ajuda a medir o sono. Se você usa smartwatch, paga lá aquele dinheiro, investe naquele dinheiro para acompanhar como está o seu sono. Se mesmo assim você tiver muita dificuldade com o sono, com a rotina e com a higiene do sono, procurar um médico, porque o sono ele é essencial para tudo isso que a gente está falando. Então, se a gente puder priorizar alguma coisa para começar a se organizar, você tem que pensar que seu cérebro é um órgão. Ele precisa estar descansado, bem alimentado, bem hidratado, e o sono é que vai ajudar nessa autorregulação completa, assim. Eu sofro de transtorno de ansiedade há muitos anos, já tive períodos sem medicação, com medicação, e existem pilares para isso, para você conseguir, né, lidar com o transtorno. E o primeiro é o sono.
o que a Yasmin falou, que é muito importante, nas primeiras horas da manhã, se você conseguir ficar no sol, isso vai ajudar a regular seu cérebro, entender que aquilo é de dia, e você baixando a luz de noite, entender que é de noite, para que a gente volte a ser gente, humano, essa é a verdade. E tudo que a gente fica falando aqui é simplesmente pra gente, assim, voltar um pouco a ser gente, ser humano, sabe? Tipo Os assim, meus 5 pontos são baseados no meu avô que ordenha vaca amanhã, entendeu? Porque assim, o nosso cérebro, o nosso corpo não desenvolveu, né, na história biológica, para esse tanto de luz, para esse tanto de informação, para esse tanto de porcaria, para esse tanto de, entendeu? Então a gente tem que voltar um pouco mesmo e a gente fazer essa autorregulação. É uma coisa meio a gente ser nossos pais, como se tratar a gente igual criança. Não tem os pais mais para fazer isso, é a gente fazendo pela gente, sabe? O cuidado que a gente tem com uma criança, assim, né? O que se espera que tenha, que a gente faça pela gente. E o sono precisa ser priorizado. Então eu sou assim, ó, eu levanto o estandarte do sono, porque ele precisa acontecer, ainda que seja por poucas horas, mas que a qualidade seja um pouco melhor. Eu tô 100% com a Carol, ainda digo mais. A gente precisa lembrar que sono, dormir não é descansar. Dormir é necessidade básica. Exatamente. Então você fala, nossa, vou sair ali para beber com os meus amigos e me divertir, é água que você vai beber? Não, porque a água é necessidade básica. Então é um pouco isso, entendeu? Quando a gente fala, eu preciso descansar, a gente precisa pensar no descanso para além do sono, mas o sono é o mínimo, é absolutamente o mínimo. Então é isso, impacta em absolutamente tudo. Qualquer mini coisa que você puder fazer para dormir melhor, dá para fazer tudo? Não dá para fazer tudo. Porque, de novo, tudo é o perfeito não existe. Mas não tá conseguindo, procure um médico. E trate o sono como uma prioridade, como se fosse assim, estou fazendo xixi e está ardendo. Talvez não fosse bom viver assim. Então, assim, nesse lugar que a gente deveria olhar pro sono e pro cérebro, sabe? Tipo, tem alguma coisa errada aqui, eu não tô dormindo. Então, ter muito mais cuidado com isso. Bom, pra gente fechar, então, vamos pra nossa pergunta sobre o verão, que a gente sempre faz aqui no final de todo episódio do Desenrola, porque a gente ama o verão e é isso, a gente sempre quer falar sobre ele. E a de hoje qual é o cheiro favorito de vocês do verão? Aquele aroma que faz você lembrar, assim, dos bons dias de sol, de todo aquele clima festivo, o que é? Pra mim é cheiro de chuva, por incrível que pareça. Porque o verão chove muito, né? No fim do dia, assim. Eu sou obcecada pelo verão e pela chuva de verão. Eu tenho o hábito de que eu preciso tomar essa chuva. Então, onde quer que eu esteja, eu saio para a chuva. Legal. Então, e é bom que é isso, né? É gostoso quando você chega ali na praia, curte o tempo todo e à tarde vem aquela chuva. Meu Deus, é delicioso. Melhor coisa. Então, pra mim, o cheirinho de chuva no verão é especial. O meu é de protetor solar. Olha aí, hábito saudável. Hábito eu sou saudável. Muito branquela, né? Muito. E assim, não só eu, mas o Valentim também, o meu filho. Então, a gente tá o tempo inteiro passando protetor solar. Não que as pessoas não branquelas não tenham que passar protetor solar, mas é porque eu simplesmente não aproveito o verão se na primeira semana eu não cuidar, né? E quando eu era adolescente, com 15 anos, eu peguei uma insolação, porque eu passei o quê? Tava longe da minha mãe pela primeira vez, da minha família ali pela primeira vez, pra ir curtir. Eu passei bronzeador. Aquele, assim, de proteção 3. E aí, eu tive uma insolação horrível, muita bolha e tal. Foi um terror. E eu uso muito protetor solar, apesar de usar no dia a dia, né, o protetor de rosto ali, ele não tem o cheiro de verão. Agora, quando você vai passar aquele protetor, que você vai pra piscina, que você vai andar o dia inteiro, que você vai pra praia com criança, e pra mim isso tem muito, muito cheiro, assim, chegou o verão, sabe? Passar esse protetor grosso no braço durante o dia, chegou o verão pra mim. Boa. Bom, Tchulin, Yasmin, queria agradecer demais vocês. Foi muito legal esse papo, obrigada. Eu que agradeço demais a oportunidade de estar aqui, de poder falar sobre coisas que são tão importantes pra gente. No último ano, pra voltar à faculdade, eu parei todos os meus podcasts, então eu fico super carente. Depois de 6 anos fazendo isso, bate saudade. Então, obrigada por ter me convidado, foi ótimo. Eu quero agradecer muitíssimo também. Foi muito gostoso conversar com vocês, enfim, dar boas gargalhadas aqui com as histórias. E quero convidar todo mundo que tá ouvindo esse podcast pra me seguir no @flordemim. Lá eu tenho o Mapa da Rotina, que é uma ferramenta que eu desenvolvi depois de muito tempo, para conseguir minimamente
sentir que você traçou um caminho ali para se sentir melhor, que eu acho que é um processo mais responsável, mais gentil, com muita autocompaixão de começar a criar as coisas que a gente quer, porque dentro de toda essa conversa que a gente faz, é tão fácil a gente cair em pessoas que não sabem do que elas estão falando. Nossa. Não é? Uau, Ensinar um monte de coisa e fazer você ficar correndo que nem uma maluca, achando que o problema é você, quando o problema é o jeito que a pessoa tá te ensinando. Então, assim, tenho aí um tempo de prática pra tentar tirar as pessoas desse lugar desesperador e ir um caminho mais calminho de chegar lá na minha grande meta, que não falei aqui, que é ser a velhinha de 97 anos que pode subir o Everest, mas escolhe não. Ótimo. É isso. Maravilhoso, maravilhoso. Bom, gente, espero que você que tá aí do outro lado tenha curtido esse papo tanto quanto a gente. Segue o Desenrola na sua plataforma de áudio favorita. Se der pra avaliar o podcast, avalia lá com 5 estrelas. Vai lá conhecer o trabalho da Yasmin e da Tulin. E é isso. Até o próximo episódio.